Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Graças a Deus pela sua vida, pela sua casa, por seu lar. Deus te abençoe. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 11 e o capítulo 12 de Juízes. Vamos ver aí o contexto aí e pedir para Deus aí que nos oriente e nos mostre aí qual que é o desfecho dessa história que a gente consiga entender, né? Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez a tua sabedoria, Senhor, para poder nos ensinar e nos mostrar qual que é a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nos orienta. Amém. Graças a Deus. No capítulo 11, a gente vai ver ele falar de Jefté, né? É uma figura aí que vai estar comandando aí o povo aí de Israel, aí ele vai estar liderando, né? Vamos ver o que fala. Fala bem assim, ó. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: Você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefté: Vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gideão, de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos que vivem em Gileade. Jefté respondeu: Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês. Os líderes de Gileade responderam: O Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo e o fez chefe e comandante sobre todos. Ele lhe repetiu perante o Senhor em Mispa todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei Amonita com a seguinte pergunta: Que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? O rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: Quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até Jaboque, e até o Jordão, até devolvam-me essas terras. Agora devolvam-me estas terras pacificamente. Jefté mandou de novo mensageiros aos amonitas, dizendo: Assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco a terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho, e daí para Queires. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Deixa-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não consentiu. Assim Israel permaneceu em Quedes, né? A gente leu lá atrás, lá que quando eles estavam vindo, e realmente foi assim como o Jefté está falando aí, né? Está mandando o mensageiro falar, né? Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe. Passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era a sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Hebrom. Ele pediu: Deixa-nos atravessar a tua terra, para iremos no lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou.
Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que teu Deus Camus te dá? Então ele está indagando ele, falando do Deus dele, né? O Deus Camus dele te dá, né? Da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel ou lutou com ele? Durante 300 anos Israel ocupou Esbom, Aroer, aos povoados ao redor e todas as cidades às suas margens do Arnon. Por que não os reconquistaste todo esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefte. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefte. Ele atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispas de Gileade e daí avançou contra os amonitas. E Jefte fez este voto ao Senhor: se entregares aos amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto, né? Então ele está fazendo um voto aqui para Deus. Se ele for vitorioso ali contra os amonitas, a primeira, digamos, o que saísse da casa dele ali, o encontro dele, como por primeiro, ele ia entregar ali como holocausto, né? Então vamos ver bem o desfecho dessa história. Então Jefte foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel, Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Então eles venceram ali a batalha. Quando Jefte chegou à sua casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era a filha única, ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu: Mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados 2 meses, ela voltou a seu pai, e ele fez como ela, o que ele tinha prometido no voto. Assim ela nunca deixou de ser virgem, né? O que dá para a gente entender que ali é uma questão que muitos historiadores falam que ele realmente sacrificou ela como holocausto para Deus. Mas muitos historiadores falam também que ela, fez um voto de celibato, né? Ficou ali, num convento ali, servindo a Deus ali até o fim da sua vida. Mas vamos ver o que fala para frente. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefte, o Gileadita, né? Então aí o contexto que fala aí sobre essa filha de Jefte, né? Então tem umas traduções aí que se você pegar ali, fala realmente que ele sacrificou ela. Mas cabe a Deus, né? Então se a gente analisar, Deus também só tinha um único filho, o filho Jesus, né? E ele entregou, né, para ser morto por mim, por você, para a gente poder ter vida, né? Então, de fato, aí Deus é amor e ele também entregou seu único filho, né? Que a gente vai vendo a Escritura e ela trata de Jesus como
único filho, né? Que nem no início, quando a gente começou a ler a palavra, né? As escrituras aí com vocês, eu trouxe ali, né? Digamos ali, se eu não me engano, é Provérbios, né? 8:22, que ele fala que Jesus era o único e estava junto com Deus para ter feito toda essa terra, né? Então ele foi um arquiteto de Deus, Jesus, e depois foi vindo no ventre de Maria, aonde foi crucificado e morreu, né? Então também foi entregue aí para perdão dos pecados, digamos dessa forma, né? Para nos remir da maldição aí que nós estávamos, né? Mas enfim, esse é um assunto muito extenso, né? Digamos, é muito profundo. É bom pegar quando a gente estiver no Novo Testamento assim, tá pegando os assuntos e tá explicando melhor sobre Jesus. Mas de fato ele também era o único filho de Deus que foi entregue, né, para ser morto, né? Enfim, no capítulo 12 fala bem assim, ó. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiam-se para Zafon e disseram a Jefte: Por que você foi lutar contra os amonitas, sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefte respondeu: Eu e meu povo estamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas. E embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje para lutar contra mim? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Gileade também, ali, se a gente for olhar, eles vinham da descendência de José também, assim como Efraim também, né? Efraim e Manassés. Então, os irmãos ali já estavam brigando, né? Os gileaditas feriram os eframitas, porque estes tinham dito: Vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: Deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: Você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: Então diga Shibolete, né? Então eu bem provável que eu já tinha reprovado aí, né? Porque eu sou ruim para pronunciar esses nomes, né? Se eles dissessem Sibolete, se conseguiram pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam no lugar da passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião, né? Em briga de irmãos, aí, se a gente for puxar a genealogia de cada um, né? Jefté liderou Israel durante 6 anos. Então, o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade, né? Depois de Jefté, Ibsa de Belém liderou Israel. Teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens fora do seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Isba liderou Israel durante 7 anos. Então Isba morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Iliel, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos, que montava 70 jumentos. Abdon liderou Israel durante 8 anos. Então Abdon, filho de Iliel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim. Na serra dos Amalequitas, né? Ele está trazendo aí um contexto de pessoas aí que tiveram na liderança aí quando estavam instituídos os juízes, né? Que faziam as suas jurisdicações, né? Digamos assim, estavam aí sempre à frente, uma pessoa à frente, conduzido por Deus, orientando o povo no que era para fazer, né? Mas é isso aí, era essa a mensagem de hoje. Deus abençoe você. Estamos juntos aí nas próximas leituras. Um grande abraço, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!